Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem sempre sei fazer o bem que eu desejo, e às vezes eu me vejo me enganando sempre mais. Não que eu não queira acertar, mas nem sempre é possível. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo. Se és divina voz em mim, só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Humano eu sou assim, virtudes e limites. Se agora me permites, eu pretendo é ser feliz, sem prender-me ao que eu não fiz, mas olhando o que é possível. A dor que às vezes vem me faz feliz também, pois ela me recorda o valor que tem a cruz. Quando a noite esconde a luz, Deus acende as estrelas. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo. Se és divina voz em mim, só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Você já deve ter observado que não são poucas as vezes na vida que você joga contrário a você mesmo. É como se você tivesse a oportunidade de entrar para defender o seu time, está lá na ansiedade, né, vendo o time perder. Nós na posição de torcedores, quantas vezes eu ficava lá assistindo o meu time perder, sofrendo, querendo fazer alguma coisa, né? Tem um corintiano aqui que está rindo agora, porque ele já deve ter visto muitas vezes isso. E a gente fica naquele sofrimento lá da arquibancada, né, sem saber o que fazer. Quantas vezes na vida nós fazemos isso? Vamos para julgar e a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas, pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia, só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso
a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo e já estava muito angustiado, mas a palavra aqui que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo. A mãe mandou me dizer: diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente, porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida, ninguém que vai ganhar sempre, mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo o fracasso, está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma, porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso, ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário. Isso prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi jogando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária
que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado. Porque às vezes a gente se transforma num problema para o outro, justamente por causa disso. Não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Vamos pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora. Vamos assumir o que precisa ser assumido. Vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim a você, que fala em mim para você, que fala em você para mim, através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós. 0 operadora 12 31 86 2600. Neste telefone você liga, fala conosco, deixa o seu pedido de oração. Você pode também deixar o seu pedido de aconselhamento ou você mandar o seu SMS através do número que está aparecendo aí na sua tela. Você escreve, digita esse número, escreve a sua mensagem. Não é o contrário, né? Escreve a mensagem, digita o número e envia, para que nós possamos também receber o seu recadinho através deste veículo de comunicação que a Canção Nova trouxe também para o horizonte, né, o contexto da evangelização, da comunicação, desculpe. Muito boa noite, seu Christian. Christian, o seu teclado vermelho, sempre aqui. Muito obrigado, querido, pelo carinho, pela sua presença. Gostaria de começar o programa mandando um abraço carinhoso. Tem uma amiga que eu encontro sempre lá em Taubaté. Ela disse que tem uns parentes dela que gostam muito do meu programa. É o tio, na verdade é a Carla que pediu. O tio dela é o Remáculo Rodrigues. E também mandar um abraço para a avó da Carla, Dona Maria do Rosário, vó Lia, que mora lá em Divinópolis. E a avó Glicéria em Rio Doce, Minas Gerais. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Obrigado também a todas as pessoas que nos escrevem, né, que estão entrando em contato conosco, nos ajudando a fazer aqui, nos motivando, né, a continuar e também contando a sua vida para que a gente possa fazer aqui nessa partilha, nesse momento de partilha, fazer uma reflexão através da própria vida. Quem escreve é a Maria Lúcia de Paracatu, também em Minas Gerais. Padre Fábio, boa noite.
Tenho passado a maior parte do tempo me perguntando o porquê de tantos erros no meu passado. Acho que Deus não perdoa, porque eu também não consigo me perdoar. Trago comigo as marcas do passado e o medo de tudo que fiz de errado, que isso possa me prejudicar no futuro. Gostaria de saber se esse pensamento que tenho a respeito dessa situação seria possível de me acontecer. E o que fazer para me livrar desse tipo de perturbação que tanto me aflige? Minha gente, Maria Lúcia, o grande desafio nosso é a gente articular os 3 tempos que fazem parte da vida humana, né? O passado, o presente e o futuro. A gente se posiciona o tempo todo nessas 3 categorias de tempo. O tempo que eu tenho é o agora da minha vida, este que eu estou percebendo passar, é o tempo onde é possível fazer, é o tempo da minha atuação, é o tempo da sua atuação. Mas é neste tempo que nós temos que dar conta também do que já foi e do que será. É interessante porque essa sabedoria é que faz a diferença na vida da gente. Pensar que todos nós estamos vivendo essa mesma dinâmica de passado, presente e futuro. Ninguém está fora desta dinâmica. Agora, as pessoas serão mais felizes e serão mais leves à medida em que articularem bem esses 3 tempos. Quantas vezes nós percebemos que a nossa infelicidade está? Por quê? No tempo presente, eu vivo preso ao tempo do passado. Como diz a minha música, né? Quando o meu passado não passou por mim. É muito triste isso. Você descobrir que o passado pode não passar. Tudo depende da maneira como eu olho para ele no dia de hoje. Então eu tenho uma vida passada. Ninguém consegue se desarticular do que aconteceu. A vida que passou, até o momento que nós tínhamos até agora, né? Por exemplo, passou, acabou. Tudo isso vai se acumulando dentro de mim. Mas eu preciso saber articular bem esse passado com o meu presente, para que o meu passado não venha me impedir de fazer uma boa experiência do meu presente. Como é que eu faço isso? Eu olho para aquilo que aconteceu, eu olho para aquilo que eu já não posso mais modificar, e a partir do que eu posso hoje, eu trago aquele acontecimento como uma forma de aprendizado. Mas é engraçado, porque não é muito tão simples assim, é fácil dizer, mas na hora em que a gente precisa acomodar esse passado dentro de nós vamos precisar ter muita criatividade. Criatividade por quê? Eu preciso muitas vezes me perdoar pelo que aconteceu, me perdoar pelo que não aconteceu, por aquilo que eu fui omisso, por aquilo que eu deixei de buscar. Hoje mesmo eu estava dizendo para um amigo meu, né? Vá, arrisque, busque o seu sonho, porque é melhor você chegar à conclusão de que não era isso, do que você ficar se amargurando, pensando, e se eu tivesse feito? Não é verdade? Então o tempo todo nós precisamos nos reconciliar com o passado. E eu não estou dizendo somente com coisas ruins não, porque nós nos prendemos às coisas ruins, mas nós também nos prendemos àquilo que foi bom demais. Quantas vezes você se percebe infeliz no dia de hoje, porque você não aceita que aquele tempo bom tenha passado? É engraçado, às vezes eu fico muito... Por exemplo, existem pessoas que reaparecem na minha vida depois de muito tempo. Ou porque perderam o contato comigo, aí de repente um dia me viu na televisão, né? Aí muitas vezes essas pessoas querem se aproximar de mim do mesmo jeito como eu era 20 anos atrás. É impossível isso. É impossível. Outro dia até recebi um e-mail, né? Que ele era aparentemente desaforado, mas ele é verdadeiro. Ela dizia assim: fui atrás do Fábio e me encontrei com você. Que ótimo! Você não vai encontrar o Fábio de 20 anos atrás. Eu evoluí. As minhas escolhas foram modificadas. E se você não souber se aproximar do Fábio que eu hoje sou, você não tem o direito de ficar do meu lado. Eu não sou o Fábio de 20 anos atrás e eu não tenho obrigação de ser aquele mesmo Fábio que eu fui para você. Você concorda comigo? Quantas vezes na vida nós somos infelizes porque aqueles que se aproximam de nós querem que a gente seja aquilo que a gente era no passado e muitas vezes nós não temos condições de ser. Então veja bem, eu tenho que articular o passado,
Você tem que articular o meu passado, você tem que saber lidar com aquilo que o outro era, mas você também tem que se aproximar dele hoje para saber o que é que ele está sendo hoje. Muitas vezes nós somos injustos com as pessoas justamente porque a gente só sabe olhar para o passado. Então aquela pessoa foi muito problemática no passado, aquele rapaz foi extremamente difícil, você se aproxima dele hoje já com todos os preconceitos, achando que ele continua difícil como era no passado. Veja bem você que isso é uma incapacidade de articular o passado com o presente. Aí nós sofremos, nós lamentamos, nós somos injustos, quando nós não sabemos viver esta transposição do dia de ontem para o dia de hoje. Se nós não fazemos isso de um jeito certo, nós geramos infelicidade em nós e no outro. Aí você tem o outro tempo, que é o futuro, que também gera ansiedades dentro de nós. Então você recebe lá uma situação, uma carta de uma realidade que você só vai poder resolver na semana que vem. Mas você já ficou preocupado a partir daquele momento. Então você começou a se angustiar, você começou a antecipar o futuro. Você não tem como resolver aquilo, mas já começou a viver a angústia do que você nem sabe que vai ser. Quantas vezes nós vamos precisar passar por mudanças e a gente já começa a sofrer com antecedência? Isso é muito triste. Aí nós nos esquecemos das coisas que são de agora, né? Muitas vezes a nossa infelicidade, aquilo que a gente falava no início do programa, né? A gente começa a lutar contra a gente mesmo justamente porque nós estamos elegendo para o dia de hoje matérias que são futuras. Quantas vezes isso acontece comigo, minha gente? Porque eu sou ansioso demais. Às vezes, eu vou me deparar com uma determinada situação que me preocupa 20 minutos antes de eu ir dormir. Aí o que acontece? Qual que é a minha reação natural? Levar para a cama o meu futuro. Aí sabe qual é o resultado dessa tragédia? Não vivo bem o presente, que é dormir. Não é? Se eu deito na minha cama é para dormir. Mas aí eu deito e eu fico fazendo reunião já. Viro para lá, me reúno com uma pessoa. Viro para cá, me reúno com a outra. Viro para cá, já escrevo uma coisa. Quantas vezes eu na minha cama eu fico escrevendo livros? Aí eu tenho que acordar, né? Acordar, não, tenho que dormir. Aí eu tenho que tomar consciência de que aquela hora não é hora disso. Eu não tenho que antecipar no dia de hoje, de maneira desonesta comigo mesmo, uma matéria, uma realidade, uma situação que não cabe neste momento. Pode observar quantas vezes você perde o sono por causa do futuro. A situação nem aconteceu ainda e você já está preocupado com ela. O que é isso? Em outras palavras, desculpe-me, é uma burrice nossa. É uma falta de inteligência. Não tenho como fazer absolutamente nada. Eu olho no relógio, gente, já deu meia-noite, a pessoa já está dormindo, eu não posso ligar para ela, eu não tenho como resolver. Vou dormir, vou relaxar. Vou pegar um livro que me faça pensar noutra coisa, isto é, vou me ocupar do presente. Quando a gente se ocupa bem do presente, o passado deixa de ser um problema, o futuro deixa de ser um problema. Então, minha filha, a gente só vai se reconciliar, Maria Lúcia, com o nosso passado, à medida em que a gente souber viver bem o nosso presente. Começar a olhar para a vida que você tem hoje, para as realidades que você precisa cuidar e colocar o seu sangue neste empenho. Você não perder tempo com aquilo que você já não pode mais e com aquilo que você ainda não pode. No passado estão as coisas que não podem mais ser solucionadas. No futuro estão as coisas que ainda não podem ser feitas. Mas no presente está a possibilidade de consertar dentro de você o passado que já não existe e de preparar bem o futuro que virá. Não é fácil, não é fórmula mágica, mas ninguém nos prometeu que ser gente é fácil, né? Ninguém nos prometeu que ser gente, que ser pessoa, que ser feliz, que ser realizado seria uma coisa muito simples. A gente tem que fazer o nosso esforço. Por isso que é bom a gente ter esta consciência de que o momento presente é o lugar da transformação, para corrigir o que já foi e para preparar bem o que virá, mas não para nos angustiar com aquilo que já não pode e com aquilo que a gente ainda não tem. Continue ligando. 0 operadora 12 31 86
2600. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta com o programa Direção Espiritual. Em 2009 tem sido um ano muito importante na minha vida e na vida da minha família. A principal graça que tivemos esse ano é que foi provada a inocência de um familiar que estava há 2 anos na prisão. E é por isso que eu quero levantar a bandeira para proclamar a vitória do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Hosana Brasil 2009, dias 4, 5 e 6 de dezembro. Hosana Brasil. Receba no seu celular mensagens de direção espiritual, enviando um torpedo com as palavras CN, espaço, direção para o número 46991. Mensagens que conduzem ao amor de Deus. Envie um torpedo com as palavras CN, espaço, direção para o número 46991. Torpedos Canção Nova. Mensagens que evangelizam. Quem conhece Padre Léo sabe que o jeito dele contar histórias é único, não é? Também sabe que em matéria de espiritualidade, Padre Léo foi mestre. Falava em deixar-se renovar pelo Espírito Santo de maneira incrível, contando sempre com a intercessão de Maria. As suas palavras continuam vivas em nosso coração pelas obras que ele deixou. DVD Aprendendo com as Histórias de Padre Léo e livros renovados pelo Espírito Santo e cheia de graça. Palavras de alegria, renovação e fé que tocarão sua vida. Adquira nas lojas Canção Nova ou em uma livraria perto de você. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. O ano sacerdotal traz como tema principal a fidelidade de Cristo e a fidelidade do sacerdote. Ser sacerdote é ser imitador de Jesus, ou melhor ainda, é ser a pessoa de Jesus. Além de ser pai, além de ser irmão, além de ser pastor. Que Deus, no seu amor infinito, abençoe todos aqueles que disseram seu sim a esse chamado, ser sacerdote. O amor sempre vence. Quando a palavra é semeada. A todas as gerações. É um tempo novo, uma manhã viva. Comprometida com o desenvolvimento humano e social. Gerando informação e formação. Que conduz ao caminho do bem. Interatividade e dinamismo a serviço da evangelização. TV Canção Nova. 20 anos. Um programa de vida. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que este programa, quem faz é você. Você nos escreve, você nos conta a sua história, você complementa aquilo que a gente falou, seja através do e-mail, seja através da carta, seja através do SMS, ou seja através do tecladista. Que no intervalo, enquanto eu estava esperando para voltar, ele me contou que viu uma história tristíssima na semana passada, é isso? De um jogador que fez um gol contra. Me conta a história. Eu vi uma dessas páginas de internet de notícia, que também não sei qual o país, que um jogador ele fez um gol contra e logo depois ele teve um infarto e morreu. Imediatamente? Acredito que sim, né? Não, eu quis que o Cristian contasse essa história, porque isso é muito pertinente ao que a gente estava falando, né? Veja bem, quantas vezes também na vida nós morremos depois de uma situação assim, não é? Esse rapaz morreu na hora. Ele ficou tão... É aquela velha história.
o momento presente foi tão difícil para ele administrar que o coração não deu conta. A emoção, né, a sensação de fracasso deve ter sido tão terrível dentro dele, coitado, que ele teve um ataque fulminante do coração. Minha gente, a mesma coisa acontece conosco. É impressionante o quanto que um acontecimento desse, às vezes um fracasso que você vive na vida, um gol contra que você faz, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de administrar aquele gol contra, aquele momento de fracasso, que ela decide naquela hora, com um processo inconsciente, de que, olha, eu vou morrer a partir disso. Eu vou morrer a partir de hoje. Eu não vou me permitir mais ser feliz, eu não vou me permitir mais ser alegre. É muito estranho isso. A psicologia nos ensina que todo o processo de culpa na vida de uma pessoa é assim. É um processo inconsciente de condenação que ela faz, que ela vive. Então, porque um dia ela teve uma experiência traumática, uma experiência desastrosa, magoou profundamente alguém, ou ela errou profundamente, né? Ela machucou-se naquele momento em que machucava o outro, em que estragava a vida de alguém, ela internaliza aquela culpa dentro dela. Às vezes ela não está nem lembrando mais daquilo, mas a culpa está atuante dentro dela. Porque nos nossos processos inconscientes, nós continuamos pressionando o nosso cérebro com os nossos motivos, né? E às vezes a ação é consciente. Ela está agindo ali, ela está agredindo, ela está gritando. Mas o motivo que a faz gritar não é consciente. É um processo de culpa muitas vezes. Quantas vezes você encontra pessoas amargas, que elas fazem questão de demonstrarem que são amargas, que elas não gostam dos outros, que ninguém precisa gostar delas, elas não fazem esforço para darem certo nos relacionamentos, para estabelecerem vínculos profundos, bonitos. Por quê? Porque elas estão se punindo, elas estão vivendo um processo de autopunição. Eu não mereço ser feliz. É o inconsciente dela que está dizendo para ela, você não merece ser feliz. Então ela começa a julgar contra ela mesma, justamente para viver o contexto, para dar uma resposta ao domínio da culpa. E volto a dizer, muitas vezes nós precisamos de um processo terapêutico para clarear o motivo da culpa, para a gente poder julgar fora. Você não vai julgar um lixo sem saber onde ele está. Muitas vezes o bom psicólogo, o bom terapeuta, e graças a Deus nós temos muitos, né, por esse Brasil afora, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que fazem do seu instrumental científico, né, também um instrumental de mística, de ajuda espiritual, porque psicologia e mística andam de braços dados. Um psicólogo, quando ele tem acesso, né, ao processo de inconsciente de uma pessoa, quando ele começa a trabalhar com a matéria-prima daquela pessoa, ele está lidando com realidades muito sagradas, muito religiosas. Então, quando nós temos um bom terapeuta para nos ajudar a vasculhar o lixo da nossa vida, né? É como você ter num lixão, você saber que ali naquele lixão tem uma pedra de ouro. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso. A psicologia nos ajuda a encontrar a pedra de ouro, porque a gente precisa tirar dali, olhá-la, retirar todos aqueles excrementos e sujeiras que estavam grudados nela, para que você possa ter condições de jogar o lixo fora, sem jogar fora também o valor. Tem aquela velha história, né? Joga a água fora, mas joga a criança junto na bacia, né? Então, o que nós muitas vezes precisamos fazer? Não permitir que a morte seja uma decisão. Às vezes a gente decide morrer. Como? Quando eu trago o vício para a minha vida. Quantas vezes eu encontro pessoas, o cigarro muitas vezes é uma fixação numa determinada realidade, né? Um processo de autopunição. Porque, gente, se você pega lá todas as substâncias cancerígenas e tóxicas que existem no cigarro, você livremente acender aquilo e jogar para dentro do seu organismo, algum motivo estragado tem que ter para você fazer isso. Eu fico vendo porque eu sou tão adepto do que é saudável, eu gosto de ser adepto do que é saudável, por uma questão religiosa também. Eu fico pensando, Deus me fez, Deus me criou, Deus me colocou com saúde, e eu não vou preservar isso?
E eu não vou lutar para que essa saúde seja preservada em mim? Eu gosto de mim. Por que eu vou me maltratar? Eu nunca vou acender um cigarro e colocá-lo na boca. Por quê? Porque eu tenho amor ao meu pulmão. Quando a gente começa a trazer essas coisas estragadas para a nossa vida, isso tem que ser um sinal de que alguma coisa está errada na nossa autoestima, de que alguma coisa está errada dentro do nosso inconsciente, que muitas vezes nós estamos agindo através de motivos de autodestruição. Isso é muito estranho, quando você percebe que um ser humano decide morrer de maneira socializada. Será que não existe uma autopunição ali? Então, às vezes, ali naquele caso que o Christian contou, o jogador infartou na hora. Mas nós nem sempre infartamos na hora. Nós vamos, porque não somos capazes de articular o que é ruim dentro de nós, a gente vai lá e começa a trazer coisas desagradáveis para a nossa vida, quase que como dizendo, olha, eu decidi que a partir de hoje eu vou morrer. Eu me lembro de uma história que eu vivi lá na minha cidade, em Formiga, um casal que era muito unido. Era bonito de ver aquele casal. Eles não tinham filhos e lá pelas tantas descobriram uma doença nele, um câncer altamente agressivo que o matou num espaço de 20, 30 dias, gente. A mulher que até então era extremamente saudável, que acompanhou todo aquele processo de morte do marido com extremo sofrimento por causa da ligação que os dois tinham. Eu me recordo direitinho no dia do velório dele. Ela só dizia a mesma coisa o tempo todo: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E veja bem que ela estava gozando de excelente saúde. E todo mundo ficou muito intrigado com aquela frase dela: eu não quero mais viver, eu não consigo mais encarar o mundo sem ele. E ela dizia isso o tempo todo. E aí, minha gente, 20 dias depois aquela mulher estava morta também. Sabe por quê? Desenvolveu o mesmo câncer que ele. Não é estranho? Para mim, aquele caso, aquela história que aconteceu lá no interior de Minas Gerais, foi, para mim, uma prova concreta de que a vida passa o tempo todo pelas nossas decisões. Isso não estou falando de programação neurolinguística, eu não estou falando disso não. Estou falando que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para nós, que pode acontecer. Veja bem, não soube trabalhar aquele momento difícil, perdeu alguém que era precioso para ela, tá certo? É difícil mesmo, mas porque não soube conviver com aquela situação, ela aceitou um processo de autodestruição e acelerou aquele processo. Gente, o câncer veio nela do mesmo jeito que tinha acontecido nele. Isso é muito estranho. O mesmo câncer que matou o homem mata a mulher 20 dias depois, justamente porque parece ter decidido: não quero mais viver. Quantas vezes nós percebemos isso acontecer dentro da gente? E aí é a hora de acordar. Acorda, pelo amor de Deus. Não permita que esse processo de depressão, de angústia, de ansiedade continue dentro de você. Ao menor sinal de depressão, de angústia, de coisa ruim, faça alguma coisa por você. Acorde, tome uma decisão, mude de hábitos, mude a sua vida, porque senão você corre o risco de começar a optar pela morte nas pequenas doses. É igual sorver, minha gente, pequenas doses de veneno. Ninguém tomaria, claro, se eu estou feliz, se eu estou realizado, para que eu vou tomar uma dose de veneno? A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é a bebida, a mesma coisa é a cocaína. Se você está feliz, por que você não é capaz de fazer um esforço por deixar de ingerir essa pequena dose de destruição diária? Ah, eu estou viciado nisso. Então, mas cuidado, o seu vício tem motivos inconscientes. Comece a ter coragem de adentrar o território do seu inconsciente, da sua vida, das suas escolhas, dos seus afetos, do seu passado. Tenha coragem de investigar essa vida, porque se você não tiver coragem, você vai perder essa bonita experiência de viver. Nós não acreditamos numa segunda oportunidade, nós acreditamos na vida eterna. Então, cuidar bem do momento presente
é de extrema importância para nós que acreditamos no valor da vida. E é o testemunho mais eficaz que nós podemos dar, viu? Cada vez mais eu me convenço disso. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta ter uma história bonita para contar todos os dias. O interessante é viver bonito. É você começar. Pode ser que você não tenha nunca o dom da palavra. Pode ser que você nunca tenha o dom de chegar aqui, de fazer um discurso, de fazer uma pregação, ou de convencer o outro pelo argumento. Mas você tem o dom de viver bem. As pessoas olharem para você e perceberem, ele se cuida, ele tem amor à vida que Deus deu a ele. Isso é evangelho, minha gente. Isso é evangelizar. É você paralisar o poder da morte nas pequenas coisas. Quantas vezes nós damos corda para essa pipa, né? A morte é uma corda que se você não der pipa, se você não der, não é uma pipa, que se você não der corda, ela não sobe. As coisas que nos matam aos poucos, você pode minimizar isso. É claro que todos nós vamos morrer, mas nós não temos o direito de fazer opções que antecipem essa morte na nossa vida. É a segunda pergunta que eu tinha aqui, ó. Senão a gente vai ficar só na mesma. Padre, é possível morrer antes da hora? Francis Dutra, que escreveu. No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente. Naquele que faz adesão a Ele e começa a pensar, eu não tenho o direito de sair pelas estradas correndo feito um louco. Eu não tenho o direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho o direito de beber e sair dirigindo, como foi a reportagem que mostraram essa semana dos nossos postos de gasolina em Belo Horizonte. Um absurdo aquilo, minha gente. Um absurdo. E esse excelente, lúcido jornalista da Rede Globo, que é o... Como é que é o nome dele? Que faz o comentário da manhã, do Jornal da Manhã, Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia fez uma reflexão belíssima. Ele dizia assim, logo quando terminou, o que era a reportagem? Mostrando que nos postos de Belo Horizonte, postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência, os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, saem na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre, ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse. Como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história. Já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade, nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber e dirigir.
São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para o médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras, aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa deste consolo. Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. E era a reflexão do Alexandre Garcia, que caberia muito bem na boca de um padre, na boca de um bispo e na boca do Papa. Aquele homem falou o que todos nós precisamos dizer todos os dias. O Alexandre Garcia foi um legítimo representante de um homem de bem que nós precisamos na nossa sociedade, não só fazendo política, como também fazendo um comentário jornalístico. Ele dizia: o que acontece nas nossas cidades é a crise dos valores, dizia ele. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso. É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão. E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é, na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus, essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandeja de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando, e ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereciam as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. E eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa
É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora e, o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele. E o pai estava fazendo isso, movido por um amor bonito, mas de repente ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho, na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem para que eles possam estar na política e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo. Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre, um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje. Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. E Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus, senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta, que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo. Pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver. Não. Gol contra não leva ninguém a nada. É só destruição. É só fracasso. E nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. Aí você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir.
Basta você fazer com ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. De 9 a 12 de outubro, acampamento para músicos e artistas em Cachoeira Paulista. Músicos e artistas em ordem de batalha. Adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa, workshops, shows, palestras, apresentações culturais, presenças de padres, músicos e a Companhia de Artes Canção Nova, Eugênio Jorge, Urbano Medeiros, Juliane do Ministério de Artes da RCC, shows com Padre Cleidmar Moreira e lançamento do CD Jardim Secreto de Adriana. De 9 a 12 de outubro, acampamento para músicos e artistas em Cachoeira Paulista. Traga a sua caravana e participe! A seguir, Em Pauta. Hoje quero
falar para você sobre 3 sucessos da música católica. Começo com o CD Tempo da Graça, de Eros Biondini. São 11 músicas no estilo pop rock, que valorizam a vida e o batismo no Espírito Santo. Trago também o CD Deus Me Abraça, de Padre Cleidimar Moreira, com temas de adoração, alegria e louvor. Ouça e faça uma bela experiência com Deus. Bem, e nesta seleção, Diácono Nelsinho Correia não pode faltar. Seu primeiro DVD tem ritmos variados e a participação de grandes nomes da música católica. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas.